Oi, hoje é 4 de maio de 2025, data em que Ferro e Fogo completa um ano. E apesar disso, eu não pensei nem planejei nada de muito especial para essa obra, pois meu foco de produção está bem mais ligado a Lily. Então, lembrei que diferente de Lily, Ferro e Fogo não tem nenhum vídeo focado para falar sobre curiosidades, inspirações e meu processo de criação em si. E, assim, eu confesso que eu demorei muito mais do que eu deveria para fazer um vídeo assim sobre a obra. Mas, antes tarde do que mais tarde. Pra quem não conhece, Ferro e Fogo é minha segunda obra-prima. É um HQ que conta a história de um demônio, um ciborgue e o ET de Varginha que viajam juntos caçando criaturas sobrenaturais enquanto combatem uma organização criminosa multimilionária que está fazendo parceria com Satanás. A estrutura da série é o bom e velho shonen padrão. Porém, mais uma vez, como essa obra tem a minha assinatura, os personagens são o principal motor dela. Tá, mas como foi concebida a ideia de Ferro e Fogo? E eu lhe respondo. Em algum momento lá entre o final de 2022 e o início de 2023, eu participei de um RPG de super-heróis com os meus amigos. Lá eu interpretava um personagem chamado Christopher Cruz, um detetive sobrenatural com poderes de fogo que eu criei me inspirando no personagem John Constantine da DC Comics. Outro personagem desse grupo de heróis no RPG era um robô budista chamado Lotus, um robô que atingia o Nirvana e podia criar energias tipo a Gwen de Ben 10. Só que a dinâmica desses dois personagens ficou tão boa no RPG, sabe, com o clássico personagem sem noção e poucas ideias junto de alguém mais inteligente, com bom senso e que inevitavelmente acaba indo junto do sem noção, que, sabe, eu cheguei pro meu amigo e só pedi pra ele me dar esse personagem, pois futuramente eu queria fazer uma história sobre esses dois. E por mais contraditório que pareça, histórias envolvendo o lado mais fantástico de criaturas bíblicas e folclore europeu sempre me atraiu muito, principalmente quando envolve demônios. O Inferno de Dante, Motoqueiro Fantasma, Spawn, Soldado do Inferno, Hellboy, Devil May Cry, Yu-Gi-Oh!, Devilman, Final Fantasy IV e os jogos da franquia Shin Megami Tensei, principalmente seus spin-offs como Persona e Devil Summoner, são as principais inspirações para toda a criação do universo de Ferro e Fogo. Já o estilo e a relação dos personagens eu principalmente bebem da minha maior inspiração visual, que é a franquia The King of Fighters. Uma das coisas que eu mais faço para poder criar minhas coreografias é simplesmente jogar vários jogos de luta, gravar partidas e pegar momentos interessantes e tentar implementar na história. Isso além de pegar outras obras como inspiração. Mas a regra é clara, cada personagem tem um padrão baseado em um ou mais personagens de jogos de luta que eu jogo por aí. O Chris é basicamente uma mistura do Kai e do Kusanagi de The King of Fighters. O Zero, ele é basicamente uma mistura de Maxima e Benimaru de The King of Fighters com o Yamazaki de Fatal Fury. E a Jean é a mistura de Baodo da King of Fighters e da Rogue de Marvel vs Capcom. E essas homenagens não só valem para as formas que os personagens lutam, mas também para seus golpes principais. Exemplo mais claro é o Zero, já que todos os seus golpes fazem referência principalmente a Digimon e Ganda, duas franquias que eu sou muito apaixonado. Mas a real essência desse grupo é justamente aquilo que eu sei escrever de melhor. Ferro e Fogo é principalmente uma história sobre família. Não aquela de sangue, mas sim uma família formada por pessoas que não possuem um local para se encaixar nesse mundo. Chris é meio homem e meio demônio, e por isso ele sofre muita rejeição e preconceito por todos desse mundo. Os humanos tratam ele como se fosse mais um monstro ou demônio por aí que só tá ali para causar o mal e se alimentar de sua carne. Outros demônios veem ele como uma criatura exótica e sangue ruim, já que basicamente todos os demônios em Ferro e Fogo eles têm uma aparência bastante albina, e o Chris ele é basicamente uma anomalia, tendo pele escura. E sempre esteve sozinho em sua busca para matar Satanás até encontrar Lotus Zero. Um ciborgue que teve sua mente apagada e não sabe quem era. A única certeza que ele tem é que a Cruz de Ferro lhe controlava e agora ele quer vingança. Chris e Zero tem essa relação de irmãos / melhores amigos, onde o Chris, por ser extremamente impulsivo, toma as decisões mais sem noções de todas, que na grande maioria das vezes dá errado, e sempre arrasta o Zero pro meio de tudo isso. Mas no fim, nada é mais forte do que esses dois lutando junto por um objetivo em comum. E mais pra frente é introduzido o ET de Varginha, a Jean, que era uma alien grande e ridiculamente forte, mas foi revelado sendo apenas uma garota assustada que caiu na Terra. O Zero decide adotá-la, causando um prejuízo de mais de 80 mil reais pro dinheiro deles, o que deixa o Chris muito puto com isso. E a Jean nunca teve planos para ser um membro do grupo deles. Toda essa história deveria ser só protagonizada pelo Chris e o Zero, tanto que esse é o motivo da história se chamar Ferro e Fogo. Porém, enquanto eu tava fazendo Lily, eu percebi o quão popular pode ser personagens fofos.
Mas eu não queria um mero mascote irritante pra estar ali só pra trabalhar o grupo na hora mais conveniente. A Jeanne é basicamente uma loli brasileira overpower, e a quantidade de poderes que essa alien tem beira o ridículo. Será raramente, mas quando acontecer dela se enfurecer e quiser matar alguém, ela vai e você não vai poder fazer nada pra se salvar. E como uma criança de outro mundo que tá no grupo, ela é extremamente curiosa e meio besta também. A sua relação com o Zero é basicamente de pai e filha. O Zero ensina tudo sobre a Terra pra ela e cuida dela para que futuramente ela possa controlar seus poderes melhor. Já o Chris tem essa relação de irmão mais velho que fica implicando com ela toda vez e também em certos momentos serve de má influência para a criança. Apesar disso, eles são muito próximos e não admitem que outra pessoa faça algo de ruim pro outro. Afinal de contas, como um bom irmão que eu sou, só eu posso bulinar você. E Ferro e Fogo, de certa forma, é uma história que eu gostaria de estar trabalhando agora, tanto no quesito de escrita como de arte. Mas Lily existe e é inegável como essa história tem muito mais presença com os meus leitores. Mas felizmente eu tenho um artista agora que tem muito mais capacidade do que eu para dar mais cenas de impacto para ela. Tal como Shotaro e Philip de Kamen Rider W, Mister e eu somos duas metades do mesmo quadrinista. E seria muita canalice da minha parte fazer um vídeo sobre isso, sem dar espaço para ele dar seu relato sobre como é participar da produção de Ferro e Fogo. Então vá lá, Mister. A princípio eu não havia me interessado tanto por Ferro e Fogo, no entanto, o que havia me chamado a atenção na obra mesmo foi o próprio design dos personagens, remetendo às 3 cores, próxima das primárias, né, que é azul, vermelho e amarelo, mas nesse caso aí troca o amarelo por verde, e aí temos uma boa combinação aí, né, para os 3 protagonistas. No entanto, quando estava conversando com o Jack, ele me contou sobre, eu fui lá ver um pouco, né, um pouco por cima, já que eu tinha já visto um pouco de Lily. Aí eu dei uma chance para ver também Ferro e Fogo. É interessante, apesar de que o próprio Jack não tenha exime habilidade com desenho e coisa e tal, ele consegue passar uma narrativa interessante, apesar de todas as dificuldades que nós temos, né? Porque apesar de não atrair tanto público quanto gostaria, ele consegue fazer uma coisa com boa qualidade, apesar de tudo, como eu já havia dito anteriormente. Até por isso também eu decidi também que eu gostaria de estar desenhando aí, porque isso a gente não tem muito o que perder fazendo juntos, até porque é um bom passatempo também. Eu desenho coisas diferentes que eu nunca havia desenhado antes. Por culpa desse cara aí, a gente tem um monte de treta no roteiro e o que vai vir por aí nas páginas, mas a gente se acostuma ao ritmo e a gente vai conseguindo fazer uns trabalhos bem bacanas aí. O último trabalho aí de one shot foi a queda de Lúcifer, coisa e tal. Bom, eu espero que a gente não pare com esse processo aí de parceria, até porque uma pessoa sozinha é horrível e é por isso que eu prefiro unir forças, até porque cada pessoa é boa na área em que é boa de se executar. Então, cada pessoa aí tem as suas próprias habilidades. E eu acredito que em algum futuro bem longe ou bem próximo, a gente vai conseguir ter o que a gente deseja aí, terminar tudo certinho. Também eu vou continuar sempre melhorando minha arte. A cada capítulo eu vou estar sempre sendo um pouco mais chato. Cada desenho, quanto mais eu bato a cabeça na mesa digitalizadora, mais forte minha habilidade de desenho fica aí. Tanto que você pegar aí do primeiro até o terceiro capítulo que eu já estou desenhando aqui agora, tem uma evolução, apesar de ser pouca. Se você também pegar as one shots, vai ver que tem bastante evolução aí. Mas é isso. Apesar de ser o primeiro aniversário aí da obra, né? Nascimento de Ferro e Fogo, eu espero que não seja o último. Eu também espero que as pessoas que querem fazer algum quadrinho continuem seguindo em frente por si próprias e também
para tentar ajudar um pouco o cenário nacional. Até porque a gente tá basicamente aqui, ó, lapidando a estrada para todo mundo no futuro. Eu espero que num futuro todo mundo caminhe por essa estrada. É isso. Enfim, Ferro e Fogo não para de ser produzido e eu tenho certeza que Ferro e Fogo S terá muito destaque na Flip Through futuramente. E é basicamente isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, entra no meu server do Discord caso queira bater um papo comigo com a rapaziada e me apoie no LivePix se você quiser e puder. Até o próximo vídeo. Tchau.